Amém. Bom dia a todos. Que Deus então possa então abençoar a cada um, e eu cumprimento com a graça e a paz ao do nosso Senhor Jesus. A quem tem essa paz e a quem não tem, pois busca enquanto ainda se pode encontrar. Bom, eu quero deixar uma mensagem só para começar aqui no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 1. E assim está escrito: E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Então é isso que estamos vendo. É isso que estamos vivenciando nesses últimos dias. Pessoas caminhando de um lado para o outro. A Bíblia diz que tem nome de que vive, mas morto está há muito tempo. Aí você ouve isso e fala: mas como assim? Não estou compreendendo. Porque aquele que vive no pecado está morto para Cristo. A Bíblia menciona que o salário do pecado é a morte. É a morte. O salário do pecado, ele é a morte. Ele traz morte. Então, muitos estão vivendo morto diante de Deus. Porque para Deus, aquele que vive no pecado já está morto. Já está morto, porque a Bíblia diz no livro de Romanos, se não me engano, no capítulo 7, que o salário do pecado é a morte. É a morte. Ou seja, cerveja, droga, prostituição, futebol, carnaval, todas essas porcarias estão matando a tua alma. Embora seja que, como eu acabei de ler aqui, tem nome de que está vivo, mas está morto. Ou seja, estou pregando para um bando de morto e não tem como eu esperar alguma reação de morto, porque morto não ouve, morto não fala, morto não caminha. Mas a palavra do Senhor está sendo pregada como um alerta para cada um, porque os dias da volta do Senhor Jesus são eminentes. Realmente o dia do Senhor se aproxima. O tempo nessa terra está se encurtando mesmo. Os homens acreditando ou não, mesmo muitos acreditando ou não, daqui a pouco verão o Filho do Homem vindo em nuvens de poder com grande glória. E a Bíblia diz que muitos ali vai se dobrar diante de Deus. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Toda língua vai confessar que Jesus é Deus. Mas vai ser tarde demais. Então, desperta tu que dormes. Desperta porque o rei está voltando. Desperta porque o tempo está se encurtando. É tempo de você parar um pouquinho o achismo de lado e começar então a praticar a boa vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que todos venham a herdar a salvação. A vontade de Deus é que nenhum pereça, mas que todos venham a herdar a salvação. Vou estar lendo mais uma palavra aqui no livro de Gálatas, e depois primeiro no livro de Romanos e depois no livro de Gálatas. No livro de Gálatas, no livro de Romanos, capítulo 6. Romanos capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus, fomos batizados na sua morte? Então você compreende a diferença entre quem vive no pecado e quem não mais vive no pecado? Porque muitas vezes surge uma dúvida na mente das pessoas: mas todos nós não somos pecadores, não pecamos um dia após o outro, né? Gera essa dúvida, essa confusão na mente dos homens. Mas a Bíblia diz que todos aqueles que foram batizados para o arrependimento, esses tal, o pecado já não tem mais poder e nem domínio tão pouco sobre ele, porque a Bíblia diz que aquele que então recebeu o Espírito Santo de Deus,
Agora o pecado ele morreu dentro do homem, não tem mais então poder, não tem mais força. Então muitos dizem, mas todos nós não somos pecadores? E aí está a resposta. Aqueles que nasceram da água e do Espírito, ou seja, da palavra de Deus, e receberam então o Espírito de Deus, foram libertos da escravidão, a escravidão do pecado. E a Bíblia diz no livro de Romanos, eu volto a afirmar, que o salário do pecado é a morte. Então quando a Bíblia diz isso, ela está nos trazendo sim uma esperança de que há uma chance, que há sim uma esperança para viver sem pecar diante de Deus. Realmente é possível sim viver uma vida reta e santa diante do Deus Todo-Poderoso. Mas para isso tem que buscar, porque a Bíblia diz que aquele que bate, a porta se abre. Aquele que busca, alcança. Quem procura, encontra. Então você precisa buscar Jesus, porque Jesus é a solução para todos os nossos problemas. Jesus é a solução para cada um de nossos problemas. E muitas vezes as pessoas vão recorrer aonde? Vão recorrer na cerveja. Ah não, vou beber uma para ver se passa meus problemas, para afogar as mágoas. É o que muitos acham, mas mal sabendo que estão sendo enganados pelo inimigo de nossas almas, mal sabendo que estão sendo enganados. Infelizmente muitos só vão cair a ficha no último dia. Infelizmente muitos só vão cair a ficha no último dia, quando for tarde demais. Mas hoje está sendo dada a oportunidade a vocês, está sendo pregada a verdade, para que vocês então, ouvindo essa palavra, possam se despertar e possam buscar ao reino de Deus. Então, continuando aqui a leitura no livro de Romanos. Bom, eu estou pregando essa palavra aqui como um alerta e despertamento para cada um, lembrando que não venho eu trazendo placa de igreja, não fui enviado por Universal, nem Assembleia, nem Deus Amor. Eu vim a serviço do reino de Deus, a serviço do reino de Deus, para poder trazer a vocês uma esperança de vida, porque este mundo está acabando, esse mundo está se findando, estamos vivendo o apocalipse que Jesus falou. Então se desperta, porque o reino de Deus é chegado. E assim diz o versículo 5: porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Ou seja, mas a palavra do Senhor diz que todo aquele que é nascido da água e do Espírito, esses tais são feitos filhos de Deus. E aquele que agora nasceu uma nova criatura, eis que tudo novo se fez, e todas as coisas velhas já se passaram, o pecado já não tem mais, então, vida dentro do homem, porque quem vive para Cristo não mais tem o desejo, então, de se embriagar. Quem vive para Cristo agora, quem tem Cristo dentro de si agora, já não tem mais vontade de colocar um cigarro na boca, nem tampouco de ver o mal do seu próximo sentado numa mesa do bar, muitas vezes ali contando mentiras e ali destruindo a sua vida. O diabo está afundando a tua vida. Abra o teu olho enquanto ainda há tempo. Desperta tu que dormes, porque a trombeta já está tocando e ninguém está escutando. A verdade é que a trombeta está sendo tocada e ninguém está escutando. A cada vez que um sinal se cumpre da palavra de Deus, a trombeta está tocando. Nesse momento agora, a trombeta está tocando para você voltar enquanto há tempo às primeiras obras e às primeiras práticas, para que você, ouvindo essa palavra, se volte a Jesus e possa se voltar a Deus e então arrepender de todo o mal. É isso que o Senhor Ele quer, que venham a todos a se arrepender. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos porque é chegado o fim. O apocalipse do Senhor já está se cumprindo. Obviamente que não cai o céu na cabeça dos homens da noite para o dia. O fim já está acontecendo. É progressivo. Conforme o homem vai pecando, este mundo vai afundando mais. Se a gente olha lá para os tempos antigos, no tempo de Noé, Deus ele destruiu aquela geração, mas ele alertou aquele povo.
embora seja que aquele povo não deu ouvidos, embora que não deram créditos, embora que zombaram da cara de Noé, enquanto Noé estava pregando e anunciando o dilúvio, dizendo que o Senhor destruiria com água a terra, mas zombaram de Noé. Então, a palavra do Senhor hoje está sendo pregada e você faz a tua escolha. Ou ouve, guarda e pratica, ou então zomba. Ou você pratica ou fica aí só ouvindo e zombando. O dia do Senhor está próximo, está se aproximando. E continuando aqui no dia, na palavra do Senhor, a qual está escrito no livro de Romanos. Então assim está escrito, versículo 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre a morte. Estou carregado mesmo. Usar essa caixa. Diabo ele entra dentro das frequências também, sabia? Diabo ele entra nas frequências também só para que o povo não ouça a palavra. Mas a palavra vai ser pregada. Tem um cabo aqui, dá para o cabo põe. E assim está escrito: aquele que foi justificado por Cristo está morto do seu pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre a morte, já não tem mais domínio sobre ele o pecado. Então é bem claro, eu não preciso nem terminar essa palavra até o fim, porque lá no fim desse versículo, lá no fim desse capítulo, a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. A Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então aqui nós já temos tudo que nós precisamos saber, que o homem precisa nascer de novo, o homem precisa se voltar a Deus, as primeiras obras, precisa deixar o pecado de lado, a prostituição, deixar o adultério, a cerveja, as drogas, e todo tipo de pecado que está condenando a tua alma. O tempo do Senhor está se aproximando. Um pouquinho, meus irmãos, estou tendo trabalho com esse receptor aqui, com esse microfone. Então, como eu estava dizendo, o pecado ele traz sobre o homem a morte. Então eu vou trazer uma mensagem aqui no livro de Gálatas, capítulo 5, para que fique bem claro o que é pecado, o que é obra pecaminosa. Obviamente que muitos sabem, muito bem claro, para que o homem possa entender, vai ser lido aqui agora, no livro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. O que é lascívia? Lascívia é sensualidade. Sensualidade é a lascívia. E aqui continua dizendo que inimizades, rixas, confusões, ciúmes, iras, pelejas, dissensões e heresias e invejas, homicídios e bebedices e glutonarias e essas coisas semelhantes, acerca das quais vos declaro que já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então que fique bem claro, os que cometem tais obras, os que cometem tais coisas não vão herdar o reino de Deus, como a palavra está dizendo aqui. As obras da carne se classificam como obras de pecado. Põe o cabo,
Então dizendo, mais uma vez, as obras da carne se classificam como pecado, obras pecaminosas que condenam a alma do homem. E como eu acabei de ler, idolatria, feitiçaria, mentiras e por aí vai. A Bíblia diz que os que cometem tais coisas, se não se arrependerem, não hão de herdar o reino de Deus. Lembrando que o se arrepender é abandonar as velhas práticas, é abandonar as práticas pecaminosas. O verdadeiro arrependimento vem de quando você muda os seus caminhos, não é da boca para fora o verdadeiro arrependimento. Não tem como eu dizer confessando com a minha boca, mas não mudar os meus caminhos. O verdadeiro arrependimento, quando vem de dentro para fora, as tuas atitudes mudam, as tuas obras, elas mudam também. E logo você já não é mais a mesma pessoa. Então, trazendo aqui então um pouco de entendimento. O que é a lascívia? A lascívia nada mais que é a sensualidade. A sensualidade é um pecado que muito condena tanto o homem que está olhando para a mulher lasciva, a mulher sensual, tanto para a mulher que também está servindo como objeto de sensualidade. A lascívia é um pecado ao qual ele usa os olhos dos homens para a prostituição. Então, mesmo sem ter contato físico, o homem e a mulher, eles pecam juntos. Eles juntos, então, acabam se prostituindo, como disse Jesus Cristo no livro de Mateus, que se o homem com olho impuro, ele olha e cobiça uma mulher, então os dois se prostituíram juntos, e os dois, então, precisam se arrepender, porque com teus olhos você se prostitui, com teus olhos você pensa, então, você olha e cobiça, imagina coisas que então vão além do limite ao ponto de você agora na sua mente ter se deitado com a pessoa apenas pela sensualidade dela, de você cobiçar, você olhou e desejou, e agora a Bíblia diz que isso é o pecado da prostituição. E pecado de prostituição é um pecado grave que há de condenar a alma do homem, que também vai então levar você à morte. Então, continuando, a idolatria. O que é a idolatria? Admiração excessiva. Admiração excessiva é idolatria. Homem, quando ele então admira, por exemplo, o Corinthians, o Flamengo, o jogo de futebol, o time de futebol, ele está dando uma admiração excessiva. Isso se torna idolatria a um certo ponto, porque agora o Deus que era para ser adorado, todo-poderoso e glorioso Deus, agora ele foi deixado de lado, porque agora nós ouvimos todo-poderoso Timão, todo-poderoso Corinthians. E então a adoração e a glória foi desviada de Deus para o homem. Agora o homem sendo adorado e não mais Deus. Então a Bíblia diz que o pecado ele há de trazer a morte consigo para os homens. Por isso se arrependa, deixe enquanto há tempo a idolatria de lado. Quebra então as suas imagens de escultura, porque a Bíblia diz que maldito é o ídolo. Maldição é ter na sua casa a imagem de escultura. Maldição você ter a imagem de Jesus ou Maria ou qualquer outro tipo de imagem que você queira ter dentro da sua casa, porque é o mandamento da Bíblia que não tenha imagem de escultura e nem adore a ela. Está escrito em Êxodo capítulo 20. Então a Bíblia diz no livro de Romanos que mudaram a verdade em mentira, e amaram, serviram mais a criatura do que ao Criador. Ou seja, amaram mais a criação de Deus, amaram muito mais o homem do que a Deus. Estão amando muito mais o Neymar, a Anitta, o time de futebol, o jogador do Flamengo, do que a Deus, porque Deus criou todas as coisas, mas não é Ele que está sendo o alvo dos homens, o alvo de adoração, o alvo de glória. Agora está sendo o homem, e isso é maligno. Adoração ao homem é algo maligno, totalmente maligno. E continuando aqui, como diz a palavra de Deus, os feiticeiros ficarão de fora também. Os que praticam as emulações. O que significa emulações? Emulações é ciúmes, obras de ciúme, porque a Bíblia nos diz que os que cometem essas coisas, eles vão ficar de fora. Então ciúmes é um sentimento